Boa noite para todos. Que Deus esteja nos abençoando. Mais uma aula. Hoje estaremos falando um pouco sobre as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança, tá? Deixa eu colocar para compartilhar a tela. Se der um pouco de trabalho, eu fecho e tento de novo, tá? Só um minutinho. Que eu já coloco aqui para compartilhar a tela. Aqui. Deixa eu ir aqui. Apareceu aí para vocês? Para mim apareceu. Só confirma se vai mudar a tela aí. Mudou? Professora, como é que eu tiro essa plaquinha aí, quando você começou a gravar, fica na frente? Só Queria clica, tirar ela ó. da tela. Clica no azulzinho. Clica no entendi. Oi? Clica no entendi. Não tem duas palavrinhas embaixo? Tá em inglês. É da direita, tá? A palavrinha. Eu acho que desconectou. Ai, ai, ai. Ela deu tchau. Ela deu o último i dela. Vamos ver se ela entra de volta. Eu acho que era o outro botão. Era para poder aceitar a gravação e aí ela... Para aceitar a gravação. No meu saiu, entendi. A tradução, o dela não está traduzido. Talvez seja isso. Aí está em inglês, a gente tem que traduzir aqui para ela. Mas deve ser outro. Aparece para vocês aí a mudança da tela ou não? Não, não está aparecendo. Para mim, a mudança aparece uma fita do lado. Então, deixa eu só parar, porque às vezes eu preciso pausar e começar de novo. Apareceu aí? Sim, agora sim. Agora está mudando. Sim. Ah, ok. Deixa eu ver. Bom, você tenta falar com ela aí, cara? Sim, já estou tentando falar aqui. Tá bom. Bom, vamos lá, então. As duas alianças. Bom, nós bem sabemos que existem essas duas divisões principais em nossas Bíblias, né? Que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nas duas últimas aulas passadas, a gente fez uma explanação pegando de Gênesis, indo ali até Apocalipse, né? Pegando toda a Bíblia, entendendo um pouco ali o decorrer da história do povo de Israel, né? Nós podemos falar que a antiga aliança trata-se de promessas, tá? E o Novo Testamento trata-se de cumprimentos, ou seja, cumprimentos dessas profecias feitas no Antigo Testamento. Então, qual a utilidade? Para que nos serviu a antiga aliança? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? O que você entende sobre qual o sentido, qual a importância, o que a antiga aliança tem para nos oferecer? Ou qual foi o objetivo principal dela? Se alguém quiser responder.
A Maria do Carmo acho que está entrando de novo aí. O que vocês acham? Em poucas palavras, a antiga aliança... Tá mudo, Mary. Ai, graças a Deus. Ô, professor, eu tinha apertado, eu tinha saído tudo da tela. Ah, tá. Voltou de novo aí. Agora ficou bom. Tá. Ô, Mary, eu não te ouvi. Deve estar com algum problema o seu áudio aí. A Mary, a gente está conseguindo ouvir ela, não. Não? Se você quiser sair... E agora? Agora sim. Eu tive que tirar o fone. O Antigo Testamento, ele é um aio que nos leva até Cristo, né? Boa. Pegando essa ideia de Gálatas, né? Capítulo 3, versículo 24. Vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Andréia, boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite. Noite, Andréia. Boa noite. Tá aí o som aí? Sim, tá bom. Boa noite, Déia. Boa noite, tia. Beijinho da tia. Beijo. Ô, Klaus, você Posso consegue ler? ler para nós aí, Klaus? Eu não achei ainda, espera que eu estou procurando. Tá, lá no Novo Testamento, tá? Depois de 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas. Professor, qual capítulo de Gálatas? Capítulo 3, versículo 24. Tá, obrigada. Vai passar Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí Gálatas. Calma. Tem algum cachorrinho latindo aí. 1 Coríntios. 2 Coríntios, depois Gálatas. É o 23? É o capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3. Versículo 24. Assim, a lei nos serviu de educadora, até Cristo, para obtermos da fé nossa justificação. Serviu como educadora, né? A sua versão traz? Assim, a lei nos serviu de educadora, até Cristo, para obtermos da fé nossa justificação. Legal essa tradução aí. A minha fala serviu de aio. Aio. É a mesma coisa. Não é alho, não, tá? É aio mesmo. Serviu como ponte, né? Isso. Como ponte. Né? Então, qual que é só para a gente entender, tá? No grego, o aio, né? Ou essas outras palavras que são colocadas, paidagogos. Alguém já ouviu falar essa palavra? Quando alguém
quando alguém vai fazer... se alguém quiser ser professor hoje, tem que fazer uma faculdade, não é? Uma faculdade do quê? De Pedagogia. pedagogia. Então, essa palavra pedagogia vem dessa frase, vem dessa raiz de aio, de tutor, né? Então, ela serviu... Eu vou ler numa outra versão aqui, em duas versões. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Essa é a NVI, tá? Tem uma outra versão, eu já até comentei sobre ela, que é a Viva. Ela é uma paráfrase, tá? Ela fala assim, ó, vamos ver isso de outra maneira. As leis judaicas eram nossas mestras e guia até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. Então, olha que interessante. Alguém já levou seu filho na escola aqui? Ah, levo todo dia. Todos os dias. Quando você deixa o seu filho lá, o seu filho está sob a responsabilidade de quem? Sua ou do professor ali, né? Ela está sobre o tutor, ela está sob o cuidado de quem? Da escola. Da escola, mais especificamente do professor, né? Professor. Da professora. Ok. Quando você chega no final da tarde para buscar o seu filho na escola, quando é uma criança, normalmente a professora leva a criança até o pai, não é? Até a mãe que vai buscar o filho. Ou seja, a professora está passando o que agora para você? Está passando a responsabilidade. Olha, aqui está o seu filho. Eu cuidei do seu filho até o momento em que você chegasse. Não é assim? A partir do momento que a professora entrega o filho para você, ela tira a responsabilidade dela, né? Agora, a responsabilidade é dos pais. Então, é dessa forma que a lei serviu para o povo. É como se a lei tivesse carregado o povo até chegar o momento em que Cristo viesse. Chegando Cristo, é como se a lei entregasse a responsabilidade para Cristo. A lei não interfere em mais nada. Assim como a professora não vai interferir assim que passa o seu filho, assim que passa a entrega, né, do filho aos pais. Professor, ó, já não tenho mais vigor, ok? Não tenho mais importância, vamos dizer assim, sobre o seu filho. Agora, o cuidado é com os pais. Então, a lei, ela foi o nosso tutor, foi o guia até chegar a Cristo. Quando chega a Cristo, a lei tem alguma importância, ela tem alguma validade na vida do cristão? O que vocês acham? A lei... Maria Elisa, não entendi. A Maria Elisa? No tempo da lei, sim, ela tinha validade. Foi ela que administrava, né? Exato. As esferas. No tempo da lei, é como se Cristo não havia chegado. Imagina, o tempo da lei, o tempo dos judeus, é como se a criança estivesse dentro da escola. Ou seja, ela vai ter a sua funcionalidade ali. Agora, entendendo esse versículo de Gálatas, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, a lei não justificava ninguém. Não é isso que está falando? A lei não justificava ninguém. Quem justifica é Cristo. Então, agora, para nós hoje, que estamos em Cristo, que fomos justificados pela fé em Cristo, qual a importância da lei sobre a minha vida? Ela vigora ainda na minha vida? Na vida do cristão? Sim ou não? Depois de Cristo, não. Não, esse é o ponto. Quando Cristo chegou, ela não tem mais validade. Ela foi anulada. Ela foi anulada, exatamente. Vamos ler uma outra passagem.
Depois a gente volta mais. Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 31. Do versículo 31 até o 34. Jeremias, um dos profetas. Quem achou aí, pode ler para a gente, por gentileza? Que verso? É capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Então, Se ninguém for ler, eu posso ler. Pode ler, Mary. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. Obrigado. Jeremias fazendo uma declaração dessa muitos anos antes de Cristo, né? Agora, será que Jeremias tinha noção do que se tratava, de fato, essa profecia? Não, ele não sabia, né? Deus mandou ele alertar o povo sobre essa nova aliança. Mas ele, de fato, ele não tinha noção de como seria. Só foi possível descobrir quando Jesus viesse, né? Mas ele está falando, vai chegar dias que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não vai ser mais como a aliança que fiz com seus antepassados, ou seja, ela vai ser alterada, não é? Agora, alguém chamando o chat aí? Ah, o cara. Bem-vinda, Cida. Eu vi ela. A Maria Aparecida entrou aí. Cida, é você? Só desabilita o som aí. Seja bem-vinda. Então, olha que interessante. Vamos fazer uma análise no texto. Ok? Agora, qual é a declaração principal aqui desse contexto de Jeremias? Qual é a declaração principal? Que fará uma nova aliança, não é isso? O centro da mensagem é essa, né? E como será essa aliança? Ela vai ser igual ou ela vai ser diferente? uma nova aliança. Isso. É uma aliança, então, diferente, não é? Não é isso que ele fala? Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Agora, qual a razão da mudança dessa aliança? Por que Deus decidiu mudar essa aliança? Eles invalidaram o meu conserto. A sua versão fala eles invalidaram, né? É. Ou seja, eles quebraram, né? Eles quebraram a minha aliança. Nessa outra versão. Eu tenho outras versões de Bíblia, mas eu gosto dessa, porque ela é simples. Tá, legal. É bom ter várias versões, né? Ajuda bastante. Mas a gente sempre se identifica com uma. Eu gosto da NVI. Eu não tenho NVI. Ela é boa. Então, olha que interessante. A mudança, aliás, a razão da mudança dessa lei, dessa aliança, foi porque o povo quebrou a aliança, né? E como será essa nova aliança? Vamos ver. Porei a minha lei no íntimo deles
e as escreverei nos seus corações. Por quê? Como que foi dada a lei lá com Moisés? A gente sabe que foi dada mais de 613 leis, mas aonde foram escritas aqueles 10 mandamentos que eram um esboço, vamos dizer assim, de todas as leis? Foi escrita onde? Na pedra. Na pedra. E agora, essa nova aliança, Deus está falando que vai colocar a lei aonde? Dentro da pessoa, no sentimento. Exato. Interiormente, não mais numa lei, numa pedra que quebra, né? Exatamente. Baseada em quê? Vamos lá. Lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse é o contexto aí, análise desse contexto de Jeremias. Ok? Pois bem, o não reconhecimento, então, entre a antiga e a nova aliança, isso tem causado muitos equívocos entre as pessoas, né? Os homens, quando a gente fala os homens, tá? Não é só o homem, é homem e mulher, tá? Num sentido geral aí. Então, o homem, ele tem deixado de manejar a palavra da verdade de forma correta. Tem considerado certas práticas do Antigo Testamento que foram dadas à nação de Israel como autoridade para que fazemos hoje. Ou seja, há uma certa confusão quanto à relação à antiga aliança e à nova aliança. O que pode fazer da antiga aliança? Isso pode. Isso não pode. Isso pode. Isso não pode. E aí? Será que nós podemos trazer práticas da antiga aliança e trazer na nova aliança? O que vocês acham? Eu posso ou não posso usar práticas da antiga aliança para nós hoje? Não pode. É uma pegadinha, hein? É uma pegadinha que a gente vai descobrir no decorrer do estudo. Também acho. Acha que não pode? Não, que é uma pegadinha. Depende, né? Depende, tem coisas da velha aliança que estão na nova aliança de novo, né? Exato. Parece-me que só 9, né? 9 leis. Eu acabei falando mais ou menos um pouco, acho que, não sei se foi por aí que vocês estão pegando, mas exatamente. Precisamos ter muito cuidado, muita cautela com o que nós queremos praticar na nova aliança, na igreja, tá? Uma outra pergunta. No Antigo Testamento, existia a igreja? O conceito igreja que nós temos hoje? Não. Não. A igreja só foi fundada no Novo Testamento, em Cristo. Mas é uma lição que a gente vai trabalhar ainda. Então, no Antigo Testamento, eles não tinham esse conceito. Quando se fala de sinagoga, né, lá na Nova Aliança, a sinagoga, elas foram implantadas, vamos dizer assim, porque o povo, depois dos cativeiros, as pessoas acabaram se reunindo em sinagogas. Eram assembleias. Era como se fosse uma igreja, né? Mas era o conceito ali de sinagoga. Não podia ter menos, aliás, só se poderia formar uma sinagoga quando tivesse mais de 10 judeus. Sem isso, não tinha sinagoga, tá? Isso a gente vai ver no decorrer das aulas, e muitas vezes, quando Paulo chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga. Lá em Filipos, a gente vai ver que ele não entrou numa sinagoga, mas ele foi à beira-mar, procurar pessoas que adoravam a Deus. Por quê? Possivelmente ali não existia uma sinagoga, porque não tinham 10 judeus para se estabelecer uma, ok? Então, sinagogas, elas foram formadas durante um período, depois principalmente depois dos cativeiros, tá? E conforme as pessoas iam se mudando para outras regiões, os judeus iam saindo para outras regiões, iam sendo formadas sinagogas
para que eles pudessem ali, então, fazer as leituras da lei, enfim, ok? Mas o conceito igreja não tinha. Só foi fundada mesmo na Nova Aliança. Então, precisamos ter muito cuidado com o que nós praticamos e o que não, e que nós não praticamos em nossos dias hoje. Então, nos nossos dias atuais, as pessoas têm que guardar as leis do Velho Testamento? Eu já fiz essa pergunta. Então, no Velho Testamento, encontramos muitos mandamentos que não são achados no Novo Testamento. Então, há muitos mandamentos lá no Velho Testamento que nós não encontramos mais no Novo. Hoje, muitas pessoas estão confusas em relação ao que obedecer a esses mandamentos do Velho Testamento. Muitas pessoas estão confusas. Elas não sabem. Pessoas que acreditam que deveríamos guardá-los, frequentemente discordam entre si sobre quais leis devem guardar. Será que vocês já tiveram alguma discórdia com isso? Já teve algum desentendimento em relação a isso? Sábado. E não sabe se deve praticar ou não? O sábado é um deles, né? O sábado é um deles. Não, tem gente que fala que é o certo guardar o sábado. Tem gente que fala, né? Mas é algo que a gente precisa estar muito atento. Muitas pessoas falam, né? E às vezes nós ouvimos muitas vezes essas muitas pessoas. Mas será que nós deixamos, ou será que nós ouvimos o que Deus, o que Jesus fala? Né? Às vezes nós ficamos confusos porque muitas pessoas elas não têm uma definição exata. E a gente acaba ouvindo essas pessoas. E às vezes a gente deixa, ou muitas vezes deixa de ouvir o próprio Cristo. Deixamos de ouvir a própria palavra, ver o que ela nos instrui. Então a gente deixa a Bíblia de lado e vamos ouvir as pessoas. Então, ouça mais Cristo, ouça mais a Bíblia e ouça menos as pessoas. Ou pelo menos coloque em comparação com o que a pessoa fala e com o que Cristo fala. Mas é muito claro. Tudo se fez novo. Sim. Oi, Caco. É interessante a gente pensar a respeito dessa situação, porque todos nós passamos por situações iguais a essa em vários assuntos, vários. E uma das principais é essa com relação ao ensino religioso, ao ensino bíblico, ok? Não o ensino religioso, porque se a gente fala ensino religioso, para nós entendemos que esse ensino religioso significa a mistura de várias religiões, mas não, né? O sentido correto seria o ensino bíblico, né? Mas vamos lá. A questão é que, enquanto a gente só está ouvindo o ensino e não está verificando aquele ensino, nós estamos sendo levados. Aí lembra que existe uma passagem, eu estou casando as ideias. Somos levados por ventos de doutrina. Então, qualquer um pode fazer doutrina, qualquer um pode ensinar algo, que a doutrina é ensinamento. Qualquer um pode ensinar algo e ir repassando, replicando, compartilhando. E o que mais acontece são pessoas compartilharem aquilo que ela nunca viu se é verdadeiro. Nunca. Então, uma das coisas que a gente mais vê nas pessoas, quando a gente está ensinando, dando aula, e principalmente, particularmente, é que quando a gente comenta sobre algo, ela fala assim, mas não foi assim que me ensinaram, foi assado. Fala, mas você já verificou na Bíblia? Não, eu confiei no ensino do pastor. Mas esse confiar está em Cristo ou está no pastor? Entendeu? Que tem uma grande diferença e assim, um enorme problema, que é essa situação da gente somente ouvir e não verificar se aquele ensino está sendo ensinado de forma coerente, de forma correta. Então, a gente acaba sendo levado por ventos de doutrina, por ideias, né, humanas e várias outras coisas que Pedro e Paulo vêm tratando nas cartas, né, que eles escreveram.
É uma coisa que a gente precisa se preocupar mesmo. Exato, muito bom, Caco. Efésios capítulo 4, né, se não me falha a memória, que vai falar dessa passagem aí, né? Sim. Fala que a intenção, né, é para que a gente não seja levado por vários ventos de doutrinas, né? Até porque quando a gente para analisar o período de transição da lei para a graça, né? A gente vai ver que as igrejas passavam por muitos problemas sobre isso. Principalmente os judeus, aqueles judeus cristãos que queriam impor algumas regras da lei nas igrejas, eles foram duramente chamados a atenção pelos apóstolos. Espera aí, não é para vocês aplicar nem esse julgo, esse cargo sobre os gentios, não é para fazer isso. Jesus Cristo removeu toda a lei. Não pode mais, tanto que lá em Gálatas, Paulo vai falar isso, né? Vocês estão ouvindo as pessoas querem introduzir um evangelho diferente, não é o evangelho de Cristo. As pessoas estão querendo colocar sobrecarga sobre vocês. Então, hoje não é diferente. Outro dia eu estava vendo uma reportagem aí de pessoas que não tem nada a ver com ensinamento bíblico, mas dá para a gente aplicar. As pessoas estavam pegando indígenas, né? Para trabalhar em plantações de maconha. Então, olha só, pessoas carentes, né? Que não têm um conhecimento correto, não têm uma estrutura boa, as pessoas que são isoladas do mundo, elas não têm uma base, elas são pessoas carentes, e as pessoas acabam induzindo, oferecem qualquer trabalho para essas pessoas, enganam essas pessoas, prometendo coisas maravilhosas, e essas pessoas são induzidas a esse trabalho forçado. E agora, imagina uma pessoa que é carente da Bíblia, uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, uma pessoa que não costuma estudar a Bíblia. Essa pessoa vai ser enganada muito fácil. Então, mentes carentes da Bíblia, elas vão ser alvos de lobos, de pessoas que têm a intenção de devorar essas pessoas. E outra, a Bíblia está cheia desses alertas. Então, quando nós temos um conhecimento, mesmo que seja básico, mesmo que seja simples, vai nos proteger muito de falsos ensinos. Você não precisa conhecer o que é falso. Quando você conhece o que é verdadeiro, automaticamente você já vai identificar o que é falso. Então, você vai estar protegido, vai estar blindado. Então, esse é um dos objetivos da Escola da Bíblia também. Em oferecer uma boa base para você não ser enganado por outros ensinos. Quando o Caco falou sobre... Quando a gente ensina e a pessoa fala, mas eu aprendi assim. Vamos chamar isso de bagagem. Muitas vezes a pessoa vem com uma bagagem religiosa, uma bagagem espiritual. Ou seja, a pessoa já tem um conhecimento de algo. Mas será que esse conhecimento é baseado nas Escrituras? Na turma passada, eu falei dessa forma, não sei se as pessoas receberam bem, mas é uma verdade. A gente chega para um estudo com uma bagagem que a gente tem, e muitas vezes essa bagagem vai chocar com o que a pessoa está aprendendo de novo. Se choca. Opa, está dando confusão, está dando conflito. Espera aí. E aí? Qual que eu deixo? Eu deixo a minha bagagem ou eu deixo aquele ensino bíblico que de fato é bíblico? Estamos analisando na Bíblia e é de fato aquilo. Então eu preciso deixar um pouco a minha bagagem, porque às vezes ela vai chocar até mesmo com a palavra de Deus. Ok? Então isso é de extrema importância para quando nós vamos estudar a Bíblia. Precisamos analisar, precisamos deixar a Bíblia falar. Lembra que é o nosso lema aqui? Deixa a Bíblia falar. Aquilo que a Bíblia não fala, eu não vou falar nada. Ok? Esse era o grande problema, né, que ocorreu na época dos judeus, né, com a entrada da nova aliança
Foi muito difícil mesmo para eles. Muito tempo. Né? Muito tempo. Teve vários que levaram anos de pregação, anos para eles aceitarem aquilo que estava sendo trazido de novo, né, para eles. Os próprios apóstolos, né? Eu acho que foi Pedro. Paulo até deu uma repreensão, né? Teve uma repreensão de Paulo com Pedro, porque eles estavam comendo com gentios e Pedro, levantou. Quando chegou a outros judeus, o Pedro ele se levantou. Eu não me contamino com gentio. E Paulo, vendo isso, deu uma dura, deu um puxão de orelha nele. É como se Paulo estivesse falando: peraí, você está falando que em Cristo não há mais distinção de pessoas, mas está se retirando da mesa dos gentios só porque chegaram outros judeus? Espera aí, que conversa é essa? Sim. Então, até mesmo para os apóstolos, essa transição da lei para a graça foi bastante difícil. Levou-se muito tempo, como o Carlos falou, muito tempo. Foi difícil de colocar na cabeça deles. Lembra da situação de Pedro, que Jesus teve que colocar um manto e mostrar para ele ir lá e pregar para o gentil, que ele ainda na cabeça dele não estava aceitando? 15 Sim. anos depois, lembra? Mais ou menos o cálculo, são 15 anos depois que Jesus tinha ido embora para o céu, e 15 anos depois Pedro ainda estava naquela dificuldade de aceitar, né, o que Jesus tinha colocado para eles. E aí Jesus novamente falou: deixa eu mostrar para ele, que eu acho que ele ainda não entendeu. Entendeu? Exatamente. Hoje, quando a gente tem uma certa bagagem, assim como os judeus tinham, a gente está falando isso por quê? Porque os judeus eles tinham uma bagagem enorme sobre a lei. Então, agora imagina mais de 4.000 anos, vamos chutar aí, 3.000 anos, as pessoas vivendo a lei, antepassados e passando para as futuras gerações. Quando chega Cristo, ele muda tudo isso. Ele coloca um novo ensino. É difícil para nós, quando a gente está acostumado com algo, e a gente recebe algo diferente. Não é fácil para a gente aceitar. Não é. Agora, imagina para os judeus. Tantos anos vivendo a lei. Jesus vem e traz um novo ensino, um novo mandamento. Era difícil para eles aceitarem também. Mas nós, que estamos vivendo hoje, em nossa atualidade, nós temos tudo registrado na Bíblia. Então, não é para ser difícil, ou não é para ser tão difícil assim, em aceitar. Infelizmente, as pessoas querem trabalhar muitas questões da lei, e pouco deixa de trabalhar as coisas da graça. Olha, algo que eu acho interessante, eu vou falar algo aqui, não me levem a mal, tá? Eu acho que é algo que acontece. Hoje, falamos sobre igreja evangélica, não falamos? Igreja evangélica. Agora, o quanto essas igrejas pregam o evangelho? Eu falo por experiência própria, tá? Quando se fala numa igreja evangélica, mas que trabalha muito a antiga aliança, não é uma igreja evangélica, porque o evangelho trabalha o evangelho. Faz sentido isso para vocês? Faz um pouco de sentido, né? Evangelho não está nos profetas antigos. Evangelho está em Jesus nos apóstolos. Povo cristão. Oi? Eu digo para esse povo que segue o evangelho novo, de povo cristão. Exato. Até porque existe a palavra evangélico na Bíblia. A palavra evangélico, abram a Bíblia de vocês, a gente vai colocando alguns assuntos aí, lá em Atos. Deixa eu pegar a minha outra Bíblia aqui, que eu acho mais rápido. Atos, capítulo 11. Abram lá, Atos, capítulo 11, versículo 26. Achei. Quando alguém pergunta para mim: Reginaldo, você é evangélico? Eu falo assim:
Eu entendi a sua pergunta, mas eu respondo assim, ó, eu sou cristão. Ah, mas não é a mesma coisa? Aí eu falo assim, ó, você tem uma Bíblia? Ah, eu tenho. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 11, versículo 26. Eu peço para a pessoa ler. Quem Posso achou ler? aí? Achei. Quem que é? É a Andréia. Andréia. Pode ler, Andréia, o versículo 20. Eu quero mais o final do 26, tá? Mas pode ler o 26 inteiro. Tá. Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso. Ponto. Obrigado, Andréia. Nada. Então, a gente não vai encontrar um outro nome dado àqueles que seguem a Cristo. Não tem problema nenhum em você falar que você é um discípulo de Cristo, porque está nesse contexto aqui, né? Os discípulos, esses discípulos, os discípulos de Cristo, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos, é. Então, lembrando, deixa a Bíblia falar. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que são cristãos. Então, não há mais judeus, não é gentios. Todos aqueles que seguem a Cristo, que são discípulos de Cristo, seguidores do Evangelho de Cristo, são chamados de cristãos. Ponto. Eu não vou discutir com a Bíblia, tá? Espero que vocês também não. Então, se alguém perguntar, simples, não é? Você está respondendo de forma bíblica. Okay? Mas os católicos também se chamam cristãos, né? Eles também falam que são cristãos. Sim. Sim. É um grande perigo também, né? É. Mas será que eles seguem o Evangelho de Cristo de verdade, né? Existe uma passagem, que não é todas as versões, ok? Então, tem uma na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que ela diz a palavra evangélica, mas ele não está associado à pessoa, ele está associado à palavra, ok? Sim. Então, ele diz assim lá em Filipenses, né? O Reginaldo, que gosta muito de Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele fala assim: vivei acima de tudo por modo digno, aí ó, que é o que a gente estava falando, modo digno do Evangelho de Cristo. Não é modo digno do Evangelho de Moisés, porque Moisés não tinha o Evangelho, vamos dizer assim, né? Mas é de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, não importa se eu estiver ou não, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos por causa de quê? Da fé evangélica. Aí é a única palavra que a gente encontra em uma tradução, tá? Em uma tradução, porque não são todas que vão usar o mesmo termo, mas com relação à palavra, né? Que é do evangelho. Mas não no sentido de estar chamando a pessoa de evangélica. Até a gente entende, de uma certa forma, é que a associação que as pessoas fazem fica complicada, porque quando a gente usa o termo... É claro que, igual a Mary comentou sobre cristão, agora ficou mais complicado ainda, porque há várias religiões, com cada um usando uma doutrina diferente da outra. Aí que está. O problema está na Bíblia ou está na igreja, na congregação onde essas pessoas estão. Porque todas elas precisam fazer o que aqui Paulo falou. Olha, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Se vocês estão misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento, vocês não são a igreja. Vocês não estão mantendo o Evangelho, né? E aí ele... Isso. E aí estáis firmes junto, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Como é que nós vamos lutar separado? Cada um lutando a sua guerra? Não.
Nós fomos chamados para lutar pela mesma guerra e juntos usando a mesma espada, que é a fé, é o evangelho. Como é que a gente vai para uma guerra, cada um usando uma espada diferente? Ah, não vai dar certo, vai dar ruim. Pastor, como que faz para preencher aquela ficha quando a gente chega no hospital e eles perguntam a religião? Aí uns falam evangélico, outro protestante, o outro cristão. A gente só usa um termo, e é melhor a gente ficar com o termo que a Bíblia trata. É cristão e só. Não vamos usar outros, não, porque a gente começa já vagar, né, e ficar meio perdido no mundo religioso junto. Eu Até sei que só pra... Oi. Só para a gente finalizar esse ponto também, é até complicado, porque quando Jesus veio, Jesus defendeu uma única verdade, não foi? Jesus defendeu o único evangelho. Jesus, ele não se associou com os demais religiosos da época. Tinha os fariseus, os saduceus, enfim. Não se associou. Jesus defendeu a única verdade. Ou seja, todos aqueles seguidores de Cristo defendiam também essa mesma verdade de Cristo. Ou não? Sim ou não? Sim. Agora, hoje, quando nós usando esse termo evangélico, quando a gente para analisar quantas igrejas evangélicas que tem e quantas divergem entre ensinos, e aí, como que fica? Fica difícil, né? A gente manter uma doutrina, ou fica difícil a gente saber qual devemos seguir. Uma fala uma coisa, outra fala outra. Espera aí, voltamos lá desde o início. Vamos ouvir a Cristo. Vamos ouvir a palavra da verdade. A única palavra que Jesus defendeu. E ela é que vai nos guiar para o caminho verdadeiro. Então, se você segue essa palavra de Jesus, você é um cristão, que está falando aqui em Atos capítulo 11. Oi, Mary. Oi. Nós temos que ser firmes na palavra que sou cristão, porque isso que ela perguntou aí, muitas vezes vai em algum lugar, como ela falou, tu vai preencher, tu coloca cristão. Aí eles perguntam, tá, mas tu é cristão evangélico ou tu é cristão católico? Uhum. Eles fazem essa pergunta também. Aí tu diz, não, apenas cristão. Daí eles dizem Jeová, então, evangélico? Sabe? Eles querem colocar evangélico ou católico, né? Sim. Aí eles dizem evangélico, continuam falando, não, eu sou cristã apenas. Então, a gente tem que sempre ir dizendo, né, que é cristã e pronto. Aí até que eles colocam ali cristão. Nós não temos um sobrenome, não é? Nós temos só um nome. Né? Não temos sobrenome. Exato. Porque isso é a cultura, né? É a cultura do nosso mundo. É dividida entre católicos e evangélicos, basicamente. Então, isso é o quê? É falta do conhecimento, do estudo, não é? Então, se o enfermeiro quer colocar algo, ô enfermeiro, vem cá, você tem uma Bíblia? Olha aqui, Atos capítulo 11, versículo 27. O que está falando aqui? Ah, está falando isso. Então, o que você acha que eu sou? Não tem outro nome. É interessante porque a gente está vendo que o mundo está colocando barreiras, o mundo está colocando separação. Olha, você tem que dizer o que você é. Espera aí, somos um só corpo, uma só fé, uma só alma, como a própria Bíblia vai ensinando para nós. Então, espera aí, é um só corpo, então não são vários corpos, é um só. E aí o mundo tenta fazer isso. Não, a gente quer dividir. Você é separado desse, você é separado desse, você é separado desse, porque a gente tem que aceitar. Todo mundo tem a sua ideia diferente. Então, vamos, sei lá, esse é separado desse. E não é assim. Né? Mas vamos lá. Deus quer que as pessoas hoje em dia obedeçam a todos os mandamentos que ele já deu? As pessoas às vezes acreditam, né, ou argumentam, como se creem que temos que praticar hoje em dia tudo o que Deus já ordenou na Bíblia. Mas vamos considerar alguns exemplos.
Circuncisão. Todos sabem o que é circuncisão? Sim. Todos sabem, coitado do homem, né? A mulher não passou por isso, só o homem. Mas a circuncisão, ela foi tanto uma aliança, né? Desde lá em Abraão teve que fazer, né? Começou a circuncisão. E os descendentes de Abraão tinham que fazer essa circuncisão. Então, era uma lei, mas também significava a aliança, porque a aliança foi feita dessa forma, né? Com Abraão. Mas esse mandamento não entrou na nova aliança. Nós não vemos na nova aliança, lá em 1 Coríntios, vamos abrir essa leitura, lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Caco, você pode ler para a gente? 1 Coríntios 7, 18 ao 20. Sim. Você 1 Coríntios 7, o quê? 1 Coríntios 7, 18 ao 20. Ah, tá. Diz assim: foi alguém chamado estando circunciso? Não faça circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Pronto. Até o 20, né? Isso. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ou na situação, né? Isso. Então, eu preciso, no início, vamos lembrar por que eles pegavam muito nesse ponto aqui. Porque na época do estabelecimento das igrejas, da pregação do evangelho, muitos judeus foram convertidos. Muitos judeus permaneciam ainda na prática da lei e queria exigir que os novos cristãos, ou seja, os cristãos gentios, circuncidassem. Se vocês não se circuncidarem, vocês não serão aceitos por Deus. Era essa praticamente o ensino deles. Por isso que houve muita confusão. Teve um concílio, alguns apóstolos foram para Jerusalém, conversou com alguns apóstolos para poder... Por quê? Alguns judeus estavam penetrando dentro das igrejas, falando que estavam sendo mandados pelos apóstolos de Jerusalém. Mas era uma mentira. Isso não passava de uma confusão. Então, uma outra passagem aqui, em Gálatas, depois de Coríntios aí, deixa eu ver a passagem aqui. Olha uma das razões, lá no capítulo 6 de Gálatas. Onde fica Gálatas? Gálatas depois de Coríntios. 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas. Novo Testamento ali. Isso. Gálatas foi uma carta que Paulo escreveu para algumas igrejas na região da Galácia, tá? Por isso que fala Gálatas. Achou aí? Procurando. Achei, Gálatas. Isso, Gálatas capítulo 6, do versículo 12 ao 16, vai dizer assim: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus.
Então, aqueles que queriam impor a circuncisão, nem eles mesmos guardavam as leis de Deus. E eles queriam impor essas regras aos gentios. Então, Paulo está falando, isso não tem valor nenhum. Vocês estão querendo impor algo que não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é o quê? É ser uma nova criatura. Não é isso que o contexto fala? É uma nova criatura. Não tem nada a ver com circuncisão ou não. Então, se alguém defende algo do Antigo Testamento, precisa também defender a circuncisão. Ou por que eu faço algo, né, da antiga lei, mas a circuncisão não precisa, mas aquilo outro precisa. Espera aí. Há uma divergência aí, né? O sacerdócio levítico. Lembra? Apenas levitas, né, poderiam ser sacerdotes. Mais propriamente, os descendentes de quem? Quem lembra? Levi. Sim, era Abraão. Quem? Abraão. Você colocou um Não B é? aí, devia. Arão. Arão, que era irmão de Moisés. Então, Isso, eu confundi o nome. tá. Então, somente os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Agora, deixa eu ler aqui, ó. Lá em Êxodo, né, vai falar sobre isso. Sob a aliança feita no Monte Sinai, Deus ordenou que somente Arão e seus descendentes servissem como sacerdotes. Lá em Números, né, vai estar essas passagens aí. Mas hoje, Jesus é o sumo sacerdote, embora ele não tivesse sido um descendente de Arão. Ele era descendente de Davi, da tribo de Judá. Não tinha nada a ver, né? Isso prova que houve uma mudança na lei. Ok? Vamos abrir lá em Hebreus, que essa passagem é interessante. Hebreus, lá no Novo Testamento, mais para o finalzinho lá da sua Bíblia. Depois de Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Capítulo 7. Do versículo 11 até o 18. Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 até o 18. Eu vou ler aqui, tá? Acompanhe a leitura aí, para depois vocês não falar que é o Reginaldo que está falando, tá? Vamos lá. Hebreus, capítulo 7, do 11 ao 18, vai dizer assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança do quê? De lei, não é? Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Vamos ler até o 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então,
Lá no versículo 18, está falando que a ordenança anterior, ou seja, a antiga lei, ela está sendo revogada, não é? Por qual motivo ela está sendo revogada? Quem responde aí? Aí dentro do texto. Porque a antiga lei ela foi revogada, ela foi substituída. Ela tinha um defeito aqui. Qual que é o defeito? No final do versículo 18. Aliás, no final do versículo 18. Hebreus capítulo 7, final do versículo 18. Qual é o motivo? Fraqueza. Fraqueza. Será que nós queremos cumprir algo que está fraco? Será que nós queremos nos basear na antiga aliança, sendo que ela era fraca? Eu vou procurar uma passagem depois também, provavelmente a gente vai ler, que a lei era apenas sombra das coisas que viriam. Caco talvez vai lembrar dessa passagem e provavelmente a gente vai ler. Já viu aquela frase que fala que a pessoa só quer viver na sombra do outro, né? Quem já ouviu isso? Será que nós queremos viver na sombra ainda? Na sombra da lei? A lei foi só uma sombra. O que é a realidade para nós? É a lei ou é a graça em Jesus Cristo? Então, precisamos viver sob o verdadeiro, sobre a graça de Jesus, ok? Então, assim como a circuncisão e o sacerdócio, eles foram uma ordem lá no Antigo Testamento, mas não foram dadas essas ordens no Novo Testamento. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e ele descendia da tribo de Judá. Se houve essa mudança, é porque houve mudança na lei, não é? Sacrifícios de animais. Alguém ainda faz sacrifícios de animais hoje? Por conta dos pecados? Eu não. Será que Jesus Cristo ensinou isso? Se você pecou, vai lá e pega um animal e sacrifica. Quem foi o nosso sacrifício perfeito? Alguém foi o nosso sacrifício perfeito. Quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Será que há necessidade? Dava muito trabalho, né? Dava muito trabalho para pagar pecado. Muito. Muito trabalho. Às vezes a gente lê algumas histórias do Antigo Testamento, quando o povo se reunia no templo, e eles matavam os animais para sacrifício dos pecados. Gente, era um número absurdo de animais. Agora, imagina o trabalho que esses levitas tinham, quanto sangue era derramado, Nossa, não dá para imaginar. Imagina aí um local onde tinha 500 bois sendo sacrificados, 500 carneiros sendo sacrificados. Olha a matança. Imagina o cheiro que ficava naquele lugar. Meu pai, o cheiro. Imagina que tinha que aspergir sangue. O que tinha... Aspergia sangue no povo. Eu fico imaginando o que tinha de mosquito. Vocês já assistiram aqueles filmes medievais, que como que é? Os escoceses, lá, 1700 e pouco. É mais ou menos essa época, né? Sobre os escoceses. E aí, agora tem um nome lá dos seriados. E isso, os vikings. Bem lembrado. Os vikings. Sinceramente, eu amo assistir. Não sei se tem algum problema, mas eu amo assistir. Eu gosto de ver essas histórias antigas. E tem uma... Né? Sim, tem uma... É tão interessante que tem um povo daquela época que seguia metade do que eles tinham aprendido no Novo Testamento e metade do que tinha aprendido do Velho. Misturou aspersão de sangue no povo. Existia 1700, mais ou menos. O povo fazia aspersão de sangue e depois alguns falavam sobre o Senhor, Jesus, né? O Cristo.
é interessante que, assim, até lá, eles viveram uma confusão generalizada do que era o velho, o que era novo. A transição, né? Matava por Deus. Isso, essa transição, exatamente, essa transação que é bem complicada, né? Ó, tem uma passagem, né, o Regis até comentou, mas eu lembrei de Colossenses. Colossenses tem uma passagem bacanona, que é capítulo 2, porque lembra que Colossenses ele tem essas misturas, né? Circuncisão, ensino antigo, né, e tal, entre judeu e gentil. E aí Paulo, ele deixa alguns versículos interessantes para nós. Ele diz assim, ó, Colossenses capítulo 2, Andréia, é próximo da outra que a gente leu, de Gálatas. Não foi Gálatas que a gente leu, né? Foi. Então, um pouquinho mais para frente, você vai encontrar Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo, deixa eu pegar aqui, 16 e 17. Esses dois aqui eu acho que já vale a pena. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O que é que havia de vir? O evangelho que Paulo está falando, porém o corpo é de Cristo. Então, olha, vocês não podem se deixar ser julgados por coisas que eram sombra. Se vocês se deixarem ser julgados por isso, vocês vão cair no erro novamente. Então, não é para acontecer isso, né? É isso aí. Professor, eu queria contar rapidinho eu estava vendo vocês falar aí do Velho Testamento, né? E que dificuldade que era, né? Que complicado que era. Aí eu estava lendo, eu gosto de ler o Velho Testamento, eu confesso, mas eu gosto de ler como eu sou. Espera um pouquinho, gente. Eu sou apaixonada por histórias antigas. Sim. Amo história antiga. Amo ver filme, que nem diz o professor. Amo ver filme de templários. De épocas, Templários, Reis. os Vikings. Amo, né? Eu agora estou vendo uma série que chama A Ressurreição de Octurgor. Está aí na mídia, sabe? Está aí na mídia aí, adoidado. Mas não é isso que eu queria falar. Tem um livro na Bíblia, eu não vou saber, professor, o nome do livro, mas eu falando, vocês vão saber. Tinha um homem que estava na casa do sogro, e ele, anoiteceu, o sogro dele falou, não, janta aqui, dorme essa noite. Conforme for falando, vocês vão lembrar. Aí ele dormiu, que ele foi lá buscar a mulher dele. Aí passou o dia, amanheceu, passou outro dia. Aí anoiteceu, o sogro dele de novo. Olha, agora já anoiteceu, fica aqui, dorme mais essa noite. Aí ele falou, tá bom, nós só vamos dormir essa noite. Aí no outro dia, depois que eles comeram, eles saíram. Foram embora, ele e a mulher dele. Aí, chegando perto de uma cidade, ele falou para a mulher dele, falou, vamos pernoitar aqui, vamos dormir aqui, porque já vai anoitecer e é perigoso, vamos dormir aqui. Eu só queria abrir um parênteses aqui, se vocês descobrirem de que tribo esse homem era e que cidade que pertencia a essa tribo, vocês vão ficar muito bravos. Mas vou voltar à história. Aí ele chegou, entrou na cidade, né? E quando ele entrou, veio um monte de homens da cidade para pegar ele. Não é lá em Sodoma, não, tá, gente? Não é. É Sara e Abraão? Não. Aí, o que ele falou? Ele falou assim, o dono da casa falou assim, vocês não podem fazer isso com o meu convidado. Vocês não podem desonrar a minha casa. Ele é meu convidado. Vocês não podem fazer isso. Aí o homem que estava... Gente, eu lembro disso, não quero nem falar. Ele catou a mulher dele, o homem que chegou, tá?
catou a mulher dele e falou assim para os homens que estavam lá fora: ó, vai com ela, né? Pega ela, vamos falar assim na nossa época, né? Vai com ela. Ah, eu vi isso daí na Bíblia. Então, é Velho Testamento. Aí, amanheceu. Soltou a mulher na mão dos homens. Amanheceu. Quando ele abriu a porta, a mulher estava morta na porta da casa, de tanto ser abusada. Aí, eles se indignaram de uma tal maneira que fizeram o quê, gente? Cortaram partes da mulher, cortaram partes ali e colocou em cada tribo mais próxima que tinha para mostrar a devassidão, a falta de Deus, a falta de temor, que não havia mais lei, que não tinha mais temor. Colocaram um pedaço daquela mulher em cada tribo. E aí os líderes daquela tribo veio todo naquele lugar para dar um jeito naquela história. A história acaba aí. Não acaba, tá? Mas eu tenho que acabar aí a história. É em Juízes essa história aí. Eu vi essa história na Bíblia mesmo. Gente, Não é da tribo de Benjamim? Meu Deus. Eu acho que era na tribo de Benjamim, isso mesmo. Isso. Era um levita, né? O levita que era... Você entendeu que vocês iam ficar com raiva? Porque eu, quando estudei essa parte, eu falei, meu Deus. É triste. Já tinha isso antigamente, já. Querida, né? Aquela tribo querida, que eu fico escolhendo a tribo que eu gosto, sabe? Ah, meu Deus, que decepção. Acontece. É igual a gente falar assim, não, vamos olhar lá para o primeiro século e vamos ver qual igreja a gente vai seguir modelo. Vamos seguir modelo? Sem chance. Não, Coríntios. Ô, igreja amada, ajudou os irmãos, estavam preparados. Lembra que Paulo fala isso, né? Na segunda carta. E aí? A gente vai seguir o modelo de uma igreja lá do primeiro século? Não. Qual foi a igreja lá de... Foi Laodiceia ou Filadélfia que estava mal? Aí você deve estar falando lá de Apocalipse, que fala... Eu já pulei lá para o Novo Testamento. Foi. Deixa para lá. É de Apocalipse, eu acho que é Laodiceia. Vamos voltar lá em Hebreus. Vamos voltar. Vamos voltar lá. Depois o Caco achar aí, o Caco vai achando. Eu falei a história de terror 4. Lá em Hebreus, capítulo 10, o Caco leu a passagem de Colossenses que falou um pouco, mas era essa passagem que eu queria. Ó. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Depois vocês podem ler até o 18. Vai falar sobre sacrifícios de animais que a gente está falando. Mas diz assim, lá em Hebreus: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, os sacrifícios de animais não tiram pecados. Os sacrifícios de animais, a pessoa cometia um pecado, ia lá, sacrificava um animal, pronto, tá perdoado o meu pecado. Mas no outro dia a pessoa ia lá e cometia outro pecado novamente. Então, quer dizer, aquele sacrifício não mexia, não movia a pessoa por dentro. Mas Jesus Cristo, sendo um sacrifício verdadeiro,
ele faz com que as pessoas mudem de dentro para fora. Comece a valorizar esse sacrifício de Jesus. E é interessante, como eu falei, a lei traz apenas uma sombra. Não viva na sombra. Não viva na lei, baseado na sombra. Viva Jesus, que é a realidade. Ok? A gente vai lembrar a passagem que Deus fala que nos colocou, lembra de Efésios? Nos colocou ao lado do Pai, quer dizer, ao lado de Cristo, do lado do Pai. Quer dizer, então a gente está do lado de Cristo. Nós andamos ao lado dele, não atrás dele, na sombra, né? Nessa ideia de sombra, mas ao lado, andamos ao lado dele. Privilégio para a gente. Privilégio, isso é privilégio, não é todos, não. Não. Sobre os dias santificados, o Capo já leu a passagem que a gente ia ler lá em Colossenses, né? Foi mal. Não, mas é bom que já adiantou também. Eu acho que foi até com a Maria do Carmo, se eu não me engano, a Maria do Carmo, sobre algumas coisas de festa. Não lembro, que a gente mandou mensagem pelo WhatsApp. Eu não lembro se foi. O povo judeu era muito festivo, muito festeiro. Principalmente depois que Deus libertou o povo de Israel do Egito, várias vezes que Deus guardou os israelitas durante a peregrinação no deserto, várias festas foram instituídas para que o povo recordasse do que Deus fez. A Páscoa, por exemplo, era uma festa que fazia com que o povo lembrasse do dia que eles saíram do Egito, né? A festa das tendas era uma festa para eles recordarem de que Deus sempre cuidou dele lá no deserto. Enfim, várias festas que os judeus comemoravam era com a intenção de relembrar aquilo que Deus fez por eles. Mas, chegando nos dias de Jesus, essas festas foram acabando. Tanto que o Carlos leu a passagem aí, ó, ninguém te condene por guardar festas ou dias. Isso não tem nada a ver mais. Okay? Isso não tem mais nada a ver. Não podemos negar que Deus tem dado leis diferentes para diferentes povos em tempos diferentes. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Alguém vai falar, mas Deus não muda. De fato, Deus não muda. Mas isso se refere ao caráter, à natureza de Deus, e não às suas leis. O trecho das Escrituras examinados, né, provam que o próprio Deus tem feito mudanças nas leis que ele tem dado ao povo. Será que Deus vai mandar novamente alguém construir uma arca? Claro que não foi uma lei, mas foi uma ordenança de Deus. Então, Deus fez ordenanças. Não foi a Maria do Carmo, não. Foi com a Alessandra. Eu estava conversando com ela sobre algumas coisas. Então, Deus deu vários mandamentos, várias instruções com ordens específicas, com propósitos. Então, tendo esse propósito, atingido o seu propósito, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão mais para frente. Até aqui, alguma dúvida? A gente falou bastante. Alguma dúvida até aqui? Para mim é suave. Tranquilo. Posso só lembrar, você fez um comentário interessante que quando Cristo veio, ele trouxe a nova aliança, e essa nova aliança seria cravada nos corações, porque essa aliança ela é para transformar os corações, e é de dentro para fora. Então, não são nossos atos que vão dizer algo, não, é nosso interior que vai modificar os nossos atos, não é simplesmente fazer algo igual no Velho Testamento que se fazia. Aí a gente pode lembrar bem o que Jesus veio trazer lá em Mateus. Lembra que Mateus é lembrado 9 leis, 9 mandamentos lá da tábua dos 10 mandamentos? Né? Mas a gente não guarda os 10? Não, a gente guarda 9 melhorado.
né? São 9 mandamentos melhorados, não são os 9 do velho, são do novo, né? Que são ordenanças de Deus. E ele deixa lá no capítulo, só para a gente ver como é que é essa ideia de transformar o coração. Então, ele fala assim, ó, capítulo 5 de Mateus, versículo 21. Se a gente discorrer, a gente vai encontrar todos esses no capítulo 6, capítulo 7, mas vamos ficar só com um. Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Diz assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Ok. Aí, Jesus agora vai trazer a nova ordenança, o novo mandamento. Eu, porém, aí tá vendo, ó, já não é Moisés, é Jesus falando, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, ou que seja, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Está vendo como que o tratamento agora é o coração? É de dentro. Se a gente não transformar o nosso coração ao mesmo coração de Cristo, nós vamos ser rejeitados, porque nós não temos a semelhança do Senhor. Então, é essa ideia aí, né, de transformar o coração e não ficar sujeito às leis, né? É a metamorfose, né? De Isso. dentro. A gente vai falar um pouco sobre isso aí mais para frente também. É a questão do arrependimento, da mudança, né? É a mudança interior do ser humano, do cristão, né? Interior, é de dentro para fora, como o Carlos falou. E, com certeza, o interior vai refletir muito nas ações, né? Agora, quais são essas ações? Tudo vai depender do que está dentro do coração. Eu vou passar aqui. A gente não vai ler todas as passagens, porque senão a gente vai alongar bastante. Vocês podem ler depois, tá? Mas olha só, a gente vai fazer uma comparação com as duas alianças, tá? Bom, quem fez a primeira aliança? Foi Deus, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2, vai falar isso. Foi Deus quem fez. E a segunda, a nova aliança? Deus também fez. Lá em Jeremias, capítulo 31, a gente leu, não leu? Que haverá dias, né? Chegará dias que Deus vai mudar. Então, Deus também fez a nova. A velha aliança, ela entrou em vigor quando Israel saiu do Egito, né? Lá no versículo de 1 Reis, vai falar, o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. A nova aliança, ela entrou em vigor quando Jesus morreu. Lá em Hebreus, capítulo 9, 16, vai falar, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Verdade. Alguém já recebeu alguma herança aí? De alguém que faleceu? Não. Eu nunca recebi. Mas, se o meu avô, vamos supor aqui, se o meu avô fez um testamento que vai deixar uma casa para mim, quando é que eu vou ter direito a essa casa? Enquanto ele estiver vivo ou quando ele falecer? Quando falecer. Quando falecer. Assim também, a nova aliança, ou quando a gente fala de aliança, a gente lembra também que é a mesma coisa de testamento. Velho Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento que Jesus fez só entrou em vigor quando ele morreu. Aí a gente analisa também o seguinte: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos lá do Novo Testamento. Eles foram colocados lá na divisão do Novo Testamento. Mas, na prática, ele ainda faz parte do Velho. Por quê? O Novo só entrou em vigor quando Jesus morreu. Não é? Como que os 4 evangelhos tratam da vida de Jesus, a gente não está falando que está errado, não, tá? É só para a gente pensar dessa forma. Como que o evangelho trata da vida de Jesus até a morte,
né, a gente entende que só entrou em vigor quando Jesus morreu. Aí a gente vai ver, mas Jesus ordenou isso e estava na antiga aliança. Sim, Jesus ordenou, mas a nova aliança só entrou em vigor quando Jesus morreu. Enquanto Jesus ainda estava vivo, ele ainda instruía para que as pessoas seguissem a lei, mas já preparando para a nova. Okay? A gente vai ver isso mais para frente. Quem foi mediador da velha aliança? Foi Moisés, não foi? Não foi Moisés que recebeu as alianças de Deus? A tábua das alianças? E a nova aliança, quem que foi mediador? Cristo. Quem foi? Cristo. Quem é mais importante, Moisés ou Jesus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é mais importante. A gente vai ler uma outra passagem que vai ficar muito bem claro isso para nós. Bom, a velha aliança, a primeira foi consagrada com sangue de animais. Lá em Êxodo vai falar que tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. E a nova aliança foi feita com o quê? Foi consagrada com o quê? Com vinho, pão e vinho. Foi com o sangue de Jesus. Isso, com o sangue de Jesus. O pão e o vinho nos faz lembrar através da ceia, né? O pão representa o corpo e o vinho, o suco de uva, representa o sangue. Mas, literalmente, foi derramado o sangue de Jesus na cruz. Para se estabelecer uma nova aliança, né? Então, olha só, olha a semelhança. Sangue de animais, a velha. Sangue de Jesus, a nova aliança. Muito inferior. Muito inferior. Aliás, desculpa. Muito superior. Inferior é a velha. Só me corrigindo aqui. Muito superior a de Jesus. A primeira foi feita com Israel. Lá em 1 Reis, capítulo 8, 9, vai falar sobre isso. A segunda, conforme Marcos 16, 15, é para todas as pessoas. Lembra lá, Mateus também, Mateus capítulo 28? Vão e preguem o evangelho para todas as nações? Rola aí a tela. A tela minha não mudou. Travou aí para vocês? Mudou aí? Agora mudou. Mudou. Ok. Isso. A velha aliança, o requisito para Israel era que guardasse os mandamentos da lei. Lá em Deuteronômio vai falar: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos era como se fosse um esboço, um resumo de todas as 613 leis. Ok? Já a nova aliança, os requisitos para todas as pessoas são os mandamentos de quem? De Jesus. O mandamento de Jesus. Jesus disse que seus seguidores deveriam fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Lá em Mateus capítulo 28, né, versículo 19. É que o Carlos falou. Jesus vai falar, a lei de Moisés falou isso. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Aquilo que Jesus fala tem muito mais valor sobre nossas vidas. Lá na velha aliança, as bênçãos por obedecerem era a vida longa com prosperidade na terra de Israel. Era isso, as bênçãos. E agora, qual que é a bênção maior do cristão, daquele que segue a Jesus? É uma bênção terrena ou é uma bênção espiritual, uma bênção celestial, eterna? Não é isso? Celestial. Celestial. Aí É isso que Jesus... a gente pode lembrar de Efésios, não é? Efésios. Também. Tem esse negocinho aqui, olha. E é interessante que quando fala sobre essa questão de prosperidade, não é o que muitos religiosos estão buscando, uma vida próspera na terra e bênçãos de Deus que são aqui, ainda aqui. E Jesus vem trazer para a gente as maiores bênçãos espirituais.
e não carnais, não físicas, espirituais. A gente lembra de Efésios. Efésios deixa bem claro para a gente que ele deu todas, ele abriu um leque com as maiores bênçãos que a gente poderia receber, né? E aí ele deixou aberto para todos nós. Somos nós que não queremos receber, porque está ali. É só a gente ir buscar essas bênçãos. Isso a gente vai lembrar, só pegando lá para lembrar, Efésios, né, capítulo 1, é tão interessante, porque isso aqui é como se fosse uma base sobre tudo isso, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Senão seriam nas regiões da terra, mas não é. Não significa que nós não somos abençoados aqui na terra, não é essa a questão, não é. Mas as maiores bênçãos que Deus quer nos proporcionar estão nos céus, são celestiais. Exato. É que precisamos buscar, né? Sim, sim. É que precisamos pregar as bênçãos espirituais e deixar um pouco a as teologia outras são... Oi, pode falar. Hoje é a conhecida teologia da prosperidade, né? Onde se fala muito, se prega muito sobre isso, sobre vitórias, vitórias e vitórias. Sim. Lógico que a gente almeja uma vitória, né, aqui, mas qual é a vitória maior que o cristão precisa almejar? É a vitória eterna. E é isso que precisa ser pregado. Por quê? Quanto mais eu ouço uma pregação sobre bênçãos materiais, mais distante eu fico das bênçãos espirituais, porque pouco valor eu vou dar nas bênçãos espirituais. Quanto mais me fala sobre as bênçãos físicas, bênçãos espirituais, eu vou ficar mais focado nisso, que as bênçãos celestiais vai ficando lá longe, vai ficando em segundo plano, entende? Então, a prioridade, como o Carlos falou de Efésios, é as bênçãos espirituais. E todos os cristãos são abençoados com elas. Então, o que falta para o cristão? Nada. Não falta nada. Mesmo que o cristão passe por alguma dificuldade física, não falta nada, porque ele tem tudo em Cristo. Se ele serve à igreja de Jesus, se ele passa por alguma necessidade, o que vai acontecer? A igreja de Jesus vai auxiliá-lo, vai suprir as necessidades desse cristão. Ou seja, não falta nada para ele. Sim. E dá para entender essa questão, essa lógica, né? Então, eu acho interessante. Lembrei de uma história aqui que um irmão falou uma vez, né? Que havia um pedinte, um mendigo, né? Que pedindo comida, dinheiro para a pessoa, para esse cristão. A pessoa, claro, foi lá, ajudou, mas aí ele trouxe uma reflexão. O que aconteceria com essa pessoa se ele fizesse parte da igreja de Jesus Cristo? Ele não estaria naquela situação. Se ele fizesse parte da igreja de Jesus, ele não estaria naquela situação em pedir esmola na rua, porque a igreja de Jesus iria suprir a necessidade dele. Foi isso que aconteceu, é isso que acontece com a igreja de Cristo, é isso que acontecia com as igrejas do primeiro século. As pessoas estavam passando por dificuldade, a gente vai ver isso lá em 2 Coríntios, né, capítulo 8. E os irmãos pobres de Jerusalém passando necessidade, o que fez? Fez um levante, uma oferta com todas as igrejas, principalmente Coríntios foi uma das que iniciaram, né, aquela coleta, e levaram para esses irmãos pobres da Judéia. Ou seja, o que faltava para aqueles cristãos? Eles tinham as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais. E quando faltava uma necessidade física, a igreja de Deus supria. O que falta para o cristão? Não falta nada. Não é isso que Jesus fala? Tendo o que comer, o que vestir. Aliás, isso é Paulo falando, né? Jesus vai falar
busquem em primeiro lugar as coisas de Deus, né? O reino de Deus. E as demais coisas, o alimento, a vestimenta, isso vai ser acrescentado. Por quem? Por Deus, suprindo através da igreja. Tudo é relacionado a Deus, mas tudo vai ter uma peça fazendo, né? Que é a igreja de Jesus atuando aqui no mundo. Então, para o cristão não falta nada, para aqueles que desejam seguir a Jesus. Amém por isso, né? Então, as bênçãos do cristão não se limita nessa terra. Ela vai muito além. Lá, no Antigo Testamento, os judeus, eles procuravam a terra física. A terra de Canaã era a bênção prometida para eles. Era física. Hoje, a nossa maior bênção é a Jerusalém celestial. Trata da Jerusalém, porque era Jerusalém que era o território ali dos judeus, né? Mas numa comparação com o céu, fala sobre a Jerusalém celestial. Essa é a nossa missão, é o nosso foco hoje, ok? A velha aliança tinha o castigo por desobedecerem, né? E eram aflições temporais e finalmente a expulsão da terra para o cativeiro. Não foi isso que a gente trabalhou bastante? O povo desobedecia, vai lá para o cativo, vai lá com os babilônios, vai com os assírios. E agora, qual que é o castigo para aquele que não ouve a Cristo? O castigo por desobedecerem é o sofrimento eterno, lá no inferno. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, vai falar: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E lá no capítulo 25 de Mateus também vai falar: e irão estes para o castigo eterno, falando sobre aqueles que não obedecem. Então, qual que é o castigo para os antigos, para o Velho Testamento? Temporários, né? E para o cristão, ou seja, para o Novo Testamento, em Jesus, é o sofrimento eterno. Não tem onde correr. A velha aliança, deixa eu só ver o horário aqui, já vai dar 9h20. Já está acabando já. A velha aliança, os que se incluíam nela eram os filhos de Israel, né? Eram os descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. E na nova aliança, os que se incluem nela são todos, são os filhos de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, vai falar assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, 16 e o versículo 17. Então, enquanto a velha aliança tratava só do povo de Israel, a nova aliança trata daqueles que são filhos de Deus, independente se são circuncidados ou não, se são israelitas ou não, mas todos aqueles que se aproximam de Jesus. Os participantes tornavam-se filhos por meio de um nascimento físico. Paulo mencionou aqueles que eram meus compatriotas segundo a carne. E qual que era a forma de se tornar um israelita? Era através de um ato. Lembra da circuncisão? Isso. Havia também aqueles que eram que se tornavam israelitas, né? Eram chamados de prosélitos, ou seja, aqueles que queriam seguir a prática judaica, eles eram chamados de prosélitos. Se vocês ouvirem esse termo na Bíblia, vai falar poucas vezes, mas são aqueles que se convertiam ao judaísmo, tá? Eles são chamados de prosélitos, ou seja, era um gentil que se tornava judeu. Já na nova aliança, os participantes são filhos por um nascimento espiritual. Então, não é mais através da circuncisão feita na carne. É através do quê? Do batismo. O batismo simboliza essa circuncisão também.
A gente vai ver isso mais para frente. Acho que em Gálatas vai falar. Então, os participantes são filhos por um nascimento espiritual. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os herdeiros são aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Uma pessoa que faz um testamento, ele pode colocar a pessoa que quiser, não pode? Não apenas os de sangue, coloca a pessoa que quiser. Jesus, através desse Novo Testamento, também ele estende a todas as pessoas, desde que aqueles que obedecem a Jesus, com certeza. Então, a circuncisão era o sinal e o selo da filiação lá do Antigo Testamento, da Velha Aliança, ok? A presença do Espírito Santo concedida no novo nascimento é o quê? É o selo agora. Então, não é mais a circuncisão. Agora, é as pessoas que têm o caráter de Cristo. As pessoas que têm agora Jesus Cristo vivendo internamente nele. Essa pessoa agora tem a presença de Deus nele mesmo, né? Em si próprio. Isso vai falar lá em 2 Coríntios, né? Lá em Efésios vai falar em quem também vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A gente vai falar muito mais sobre a questão do Espírito Santo, mas entenda que o Espírito Santo habitando em nossas vidas através do batismo, né, quando recebemos o Espírito, isso nos torna agora propriedade de Deus. Isso nos torna agora como filhos de Deus. Não é mais uma marca na carne, mas sim uma marca interna, que é o Espírito Santo. A primeira consistia numa administração de morte e condenação. Lá em Coríntios vai falar, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, muito maior será aquele que é através de Jesus, né? Através da graça. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, porque se o ministério da condenação foi glória, quem dirá o ministério de Jesus? Que é o que fala, né? A segunda constituiu numa administração da justiça e do Espírito. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se da letra, das pedras foram em parte gloriosa, lembra quando Moisés desceu, que ninguém conseguia olhar nos rostos de Moisés, porque brilhava? Porque aquilo foi glória. Agora, através do Espírito, através de Jesus, não é muito mais glorioso? E o texto vai falar que a glória que tinha lá com Moisés naquela pedra, fala que ela era provisória, ela ia perdendo o seu brilho. Lembra que fala mesmo que desvanecente? Agora, em Jesus Cristo, essa justiça que nós temos através do Espírito, ela é muito mais gloriosa, é muito mais valiosa, e ela não se perde, ela é eterna. Eu vou parar por aqui, porque a gente não vai conseguir finalizar hoje. Parou aqui no... Deixa eu só marcar aqui onde nós parou. Slide 15. Ok. São muitas passagens, né? A gente ainda não leu todas porque tem muita passagem. Mas espero que com o tempo aí durante a semana vocês consigam aí ler algumas passagens. Eu posso até passar já o slide para vocês depois, menos a lição que eu vou passar na próxima segunda. Mas aí vocês podem estar lendo o slide e vocês podem já se familiarizando aí com algumas passagens que a gente vai trabalhar na próxima aula. E até mesmo as passagens que a gente não leu, tá? Vocês podem ler para ir reforçando aí na próxima aula. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida sobre... E aí? Eu devo ainda continuar na velha aliança? Quais são essas que eu devo praticar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso?
sobre essa metade da lição que nós tivemos aí? Podem habilitar o microfone de vocês aí e falar, quem quiser. Tudo tranquilo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim está Eu bem. não tenho, eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único Salvador. E a Amém. sua palavra para a guia do meu caminhar. Amém, com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa intenção, né? Realmente deixar que Cristo seja o nosso guia. Vamos abrir uma passagem, então, só para a gente finalizar, já que falta 5 minutinhos. Abram todos aí. Eu acho que é uma passagem muito importante. Deixa eu só pegar qual é a passagem que vai falar melhor. Qual evangelho? Vamos ler a de Lucas mesmo. Vou deixar anotado aqui, provavelmente. Lá em Lucas, capítulo 9. Vamos abrir lá. Isso já vai ajudar bastante a gente a compreender a superioridade de Jesus. Que verso? Capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 28. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9, a partir do 28. Amém. Eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, né, isso no contexto anterior, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. O que nós falamos agora há pouco, quando alguém desceu com as tábuas? Foi Moisés, né, que resplandecia. Agora, olha acontecendo com Jesus aqui, né? Versículo 30 agora. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Olha que interessante. Pedro, João e Tiago estavam lá com Jesus e, de repente, aparecem... Oi? E viram Moisés e Elias, né? Viram Moisés e Elias. Agora, quem poderia me responder o que Moisés e Elias estavam representando nesse momento aqui? Pergunta difícil? Moisés, a lei? Boa. E Elias? Aí não deu. Elias era o quê? Ele era um? Profecia, né? Profeta? Exato. As profecias, os profetas. Então, Moisés representando a lei, porque a lei é denominada Moisés, né? A lei de Moisés, e Elias representando os profetas. E Jesus representava quem aqui? O Espírito Santo. Também. A divindade maior, né? A divindade maior, mas vamos colocar que Jesus está representando aqui a graça. Não foi isso que Jesus veio para trazer? A graça, né? O que é graça? Alguém sabe o que é graça? A graça que é de graça? Que eu não comprei, que eu não mereço. Exato. É algo que nós não merecemos. É um presente que não merecemos, né? Isso é a graça. Então vamos continuar. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Lá no versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele.
Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Olha, o autor de Lucas está falando que Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Disse algo aleatório ali. Versículo 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Versículo 35. Dela, né, dessa nuvem, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, o escolhido. Ouçam-no. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Outras passagens aqui vai falar que eles não viram ninguém a não ser Jesus. Ou seja, Moisés e Elias já tinham desaparecido. Ficou só Jesus. Então vem essa voz e fala: Esse é meu filho, ouçam-no. Ou seja, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus representando a graça. Vem essa voz e diz: Esse é meu filho, ouçam. Agora, quem eu preciso ouvir? Moisés, Elias ou Jesus? Jesus. Todos concordam que é Jesus? Sim. Sim. Pelo menos a gente está falando a mesma língua aqui, então, por enquanto. Então, Moisés e Elias não falou que eles apareceram com resplendor. Sim, foram, de fato, mas serviu com o propósito deles, né? Então, não mais eu vou ouvir Moisés, não mais ouço os profetas. Agora eu ouço apenas Jesus. Quem está pedindo para fazer isso? Deus, Pai. O Pai de Jesus. Oi, Maria do Carmo? O Pai de Jesus. É meu pai também. É o nosso Pai. Tá. Mas naquela situação ali no momento. Isso. Naquela situação ali no momento. Mas olha a importância. Ouça Jesus. Então, por isso que às vezes a gente fala, muitas pessoas falam muitas coisas. Às vezes há pastores, há líderes religiosos que vão falar muitas coisas. Mas espera lá, vamos ouvir o que Jesus tem para dizer? Porque muitas vezes eu estou deixando de ouvir a Jesus e estou ouvindo mais o que outras pessoas falam. Eu e o Carlos aqui, a gente fala bastante. Mas a gente está reproduzindo aquilo que a Bíblia fala. O Carlos falou não. A gente está falando o que Jesus fala. Quando a gente começa a falar o que a gente pensa, a gente vai falar, eu acho isso. Aí você ouve o que quiser. Mas quando Jesus fala, aí é autoridade. A gente não pode negar. Tá? Se a gente discordar do que Jesus fala aqui, a gente está discordando dele. Vocês não vão estar discordando da gente, mas sim de Jesus. Então, a gente precisa avaliar muito quem nós ouvimos. Tá? Não é Moisés, não é profetas, mas é Jesus. Ele é que tem autoridade sobre nossas vidas. Jesus que morreu para trazer o evangelho. Jesus pagou um alto preço para nos dar a graça. Jesus pagou um alto preço para que vivêssemos de acordo com a vontade dele. E muitas vezes eu quero viver ainda na lei. Eu quero viver na sombra, naquilo que serviu com um propósito apenas, e não Jesus. Então, esse estudo, que a gente vai continuar ainda, seja para abrir a nossa mente com essa questão. O que eu estou praticando hoje? Será que condiz com o Evangelho ou não? A gente vai discorrer mais coisas aqui ainda. Mas até aqui, espero que tenha compreendido um pouco. Amém? Amém. Se ficar alguma dúvida, alguma pergunta, faça agora. A próxima a gente acaba mais rápido. Aí talvez a gente, se for rápido, a gente até tenta entrar na próxima aula, tá?
Tudo tranquilo? Então, vamos fazer uma oração. O Carlos faz uma oração para a gente encerrar. Ok. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos eternamente gratos, Pai, pela vida concedida a cada um de nós. Somos gratos por, nesse momento, estarmos reunidos em Teu nome, podendo aprender, ó Pai, mais sobre seus ensinos, poder, ó Pai, fortificar a nossa fé, aumentar, ó Pai, o nosso conhecimento sobre o Senhor. O Senhor esteja, ó Pai, abençoando a cada um de nós, nos conceda nessa noite também um bom descanso e a sua proteção, ó Pai, também. E agradecemos, ó Pai, pela vida que temos no Senhor. Somos gratos pela vida em Cristo e por termos, ó Pai, o conhecimento da vontade do Senhor, para estarmos vivendo, ó Pai, conforme a vontade do Senhor e agradando ao Senhor, ó Pai, que esse é o nosso intuito, Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, ó Pai. Amém. 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 Muito obrigado, gente. Obrigado, Cá. Maria do Carmo, Klaus, Maria Lisa, a Mary, a Andréia. Obrigado pela participação de vocês. Uma boa semana. Que Deus abençoe vocês, a família. Amém, amém. Obrigada, amém. Vocês também. Amém. Amém. Oi. Até na próxima. Bom descanso. Tenha uma noite de descanso em paz. Bom descanso para todos. Sem Deus Boa abençoe. noite. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até. Amém. Até. Mais, Cá. Noite. Eu vou contar até 3 aqui, e aí eu vou parar a gravação e vou sair fora da tela também. Tá bem? Um abraço a todos. Tchau, tchau.